Olha, muita atenção às questões de interpretação de textos na prova. Aliás, a atenção é necessária a todas as questões, mas no caso específico de interpretação de texto, quero lhe chamar a atenção para alguns aspectos relacionados a este assunto em provas da Comperv. Lembra que as provas da Comperv sempre trazem uma questão sobre intenção comunicativa ou propósito comunicativo. Então, muito importante é ter atenção redobrada no modo como a banca ela elabora as questões relacionadas ao assunto. Nós estamos trazendo para você uma primeira abordagem em relação à questão, em relação ao assunto intenção comunicativa. Pretendemos fazer outros vídeos sobre o assunto para que você possa chegar à prova com uma preparação mais eficiente e mais adequada. Neste vídeo nós faremos algumas considerações preliminares, não vamos resolver questão de texto no momento, somente algumas recomendações que são fundamentais, muito importante manter a atenção em relação ao assunto que nós trataremos neste vídeo. Muito importante quando você faz prova Comperv ter nítida a ideia de que vai aparecer alguma questão solicitando para você identificar o propósito comunicativo central do texto ou a intenção comunicativa. Lembro que em textos científicos, em textos dissertativos do tipo expositivo ou do tipo argumentativo, essa intenção comunicativa ou esse propósito comunicativo, eles aparecem sempre nos primeiros ou nos últimos parágrafos do texto. Esse propósito comunicativo, ele é nos textos intermediários, feita uma demonstração, uma explanação acerca do propósito comunicativo. Mas o propósito comunicativo em si, ele aparece em textos dissertativos do tipo expositivo ou argumentativo, predominantemente nos primeiros ou nos últimos parágrafos. Um outro aspecto que eu quero enfatizar e que é muito relevante você observar quando nós falamos da identificação do propósito comunicativo central do texto em prova da Comperv é você prestar muita atenção aos verbos que aparecem no enunciado de cada alternativa. Observe que nós temos que o propósito comunicativo central do texto é evidenciar, é enaltecer, é iniciar, é nortear. A observação destes verbos lhe darão um encaminhamento já bastante legal para você reler o texto e para você ir eliminando as alternativas. Então, muita atenção, este é o segundo passo, Primeiro passo, saber que a banca vai colocar lá uma questão pedindo para você identificar o propósito, a intenção comunicativa do texto. Este propósito, essa comunicação estarão nos primeiros ou nos últimos parágrafos, Então, muito importante ter atenção redobrada nos primeiros e últimos parágrafos do texto. E um segundo passo é verificar os verbos que aparecem nas alternativas para a resolução da questão. Como a primeira questão é a identificação da intenção comunicativa do texto ou do objetivo, Então, muito importante, já que a pergunta é em relação ao texto, a atenção, claro, ao texto, do que não seria possível se dizer de forma diferente. Então, atenção ao título do texto, ao título que aparece no texto. Atenção à modalidade de texto. Quando eu falo em modalidade de texto, eu estou dizendo para você observar se é um texto expositivo, se é um texto argumentativo. Então, o tipo de texto que vai aparecer. Então, esse já é um outro passo muito importante. Se o texto da prova não vier com os parágrafos, com as linhas numeradas, eu já chamo a sua atenção que é importante você
já numerar no mínimo os parágrafos. Olha, observa que nas provas, né, por uma questão lá de estética, não há o recuo, né, com a marcação do parágrafo. Então, a marcação dos parágrafos ela é feita pelo aumento, pelo distanciamento entre eles, certo? Então, um passo importante é marcar. Isso é um cuidado muito importante, né, um cuidado muito necessário, porque se você observa os textos da Ampere, são textos longos, né? Textos longos, então você vai ter que voltar e ler esses textos. O mais frequente é você, para ter uma segurança em relação ao texto, você fazer a leitura do texto na prática tantas vezes quantas são as alternativas, mais uma leitura inicial para você ter um conhecimento do que realmente o texto vai falar, ou então já uma primeira ideia, mas você verificando as alternativas, observe que em prova da UPERJ, geralmente, quando se fala em propósito comunicativo, aparecem os verbos, olha, então esses verbos já vão facilitar a sua vida e você verificar duas coisas. Primeiro, se a afirmação da alternativa é verdadeira, e segundo, se a justificativa também está correta, a justificativa também é verdadeira para a questão, tá certo? Então, com esses cuidados, você já terá dado um primeiro passo bastante seguro para que você possa resolver as questões com antecedência. Com certeza aparecerá na sua prova uma questão envolvendo intenção comunicativa ou propósito comunicativo. Então, manter a atenção redobrada para esse detalhe e tomar, claro, os cuidados necessários para assim se resolver bem a questão.